senhoras senadoras, senhores senadores, nesse final de semana, como a grande maioria dos brasileiros, assistimos pela TV, ouvimos pelo rádio, os desdobramentos aqui de Brasília e também, nos últimos dias, ouvindo os discursos que são feitos aqui na tribuna do Senado. E me chama a atenção da situação em que estamos nos encaminhando, quando as lideranças, os partidos tentam separar os brasileiros em dois grupos. O eles, o nós, o favor, o contra, e não conseguem avançar na direção de um entendimento, ou pelo menos de entender a situação no qual nos encontramos nesse momento, a piora violenta que houve na economia, e a impressão que tenho ao ouvir alguns colegas é de que alguém não quer, alguém não aceita, alguém não deseja que os brasileiros menos favorecidos no passado, que ganharam a condição ou ascenderam socialmente e que passaram a fazer compras, ter crédito, andar de avião ou de ônibus quem não andava, a impressão que dá é de que esses brasileiros, eles chegaram a essa condição por um favor de alguém e que agora os outros estão cobrando e dizendo, não, você não pode ficar aqui, você tem que voltar onde você estava. E sinto que a culpa é jogada, entre aspas, numa elite brasileira que não quer a presença desses brasileiros nos mesmos aeroportos, nas mesmas rodoviárias, na mesma praia, nos mesmos restaurantes. Eu acho isso um erro total, absoluto, desproposital. Quem não quer manter a condição de compra e ascensão social que esses brasileiros tiveram nos últimos anos? Eu acho uma falta até de bom senso de dizer que alguém não quer esses brasileiros no mesmo lugar. Ora, meu Deus do céu, todos nós queremos a partir daí, todos nós queremos continuar a fazer com que esses brasileiros que ascenderam socialmente possam continuar a avançar e possam continuar a comprar e fazer as coisas. O senador Magno já lhe dou uma parte, quando soube nessa tribuna e subi várias vezes aqui, para defender a questão do impeachment, até disse que havia um cadáver insepulto na sala, que precisa ser tirado, e falava isso já o ano passado. E quando falava isso, é porque eu não queria, eu não desejava, e eu tinha certeza absoluta de onde nós chegaríamos no dia de hoje. Nós chegaríamos com perdas substanciais na economia brasileira, nós chegaríamos com as perdas daqueles que foram alçados numa outra condição, que esses que foram alçados numa condição iriam perder essa situação, porque o Estado não produz, o Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza, quem produz são os empresários, são os trabalhadores, são todos aqueles que põem a mão na massa de uma maneira ou de outra e que geram a riqueza, e essa riqueza é que vem para o governo e, a partir do governo, pode voltar em programas sociais. Eu ouço o senador Magno Malta, que está com pressa de falar aqui. Senador Blairo, líder, lhe escuto com muita atenção, porque Vossa Excelência é um exemplo, porque Vossa Excelência, com a sua família, são geradores de honra no Mato Grosso e por todo o Brasil. Quem gera emprego, gera honra. A honra de um homem é seu trabalho. E Vossa Excelência e a sua família têm dado milhares de empregos por conta das atividades bem-sucedidas como empresário que Vossa Excelência é. Ouço Vossa Excelência com atenção, porque sei que Vossa Excelência, ex-governador, um homem lúcido que conhece a economia desse país, começa a fazer um relato para desmontar um discurso de campanha eleitoral, muito mais falando para a base, enquanto o processo ainda estava na Câmara, ou na tentativa de confundir alguns indoutos, ou que fingem que são indoutos, mas não são, de confundir a cabeça de outros.
Vossa Excelência fala de que o discurso é que os avanços sociais serão perdidos e a elite quer tirar exatamente essa santa Dilma Rousseff para que os mais pobres, os mais simples, deixem de andar de avião, não esteja nas praças de alimentação dos aeroportos do Brasil, e assim vice-versa, com um discurso absolutamente sem sentido e desencontrado. Veja bem, quando eles falam isso, tentando mostrar o currículo no avanço social, e diz, nós fizemos o Pronatec, ninguém pode desmentir. Vai tapar o sol com a peneira? Não pode. Foi feito sim. Nós fizemos os IFES, a escola técnica, alguém vai tirar? Não, é verdade. Foi feito o Bolsa Família, verdade. Até porque Bolsa Família tem que ter duas portas, uma de entrada e outra de saída. Eles só fizeram com uma. A pessoa entra e fica presa ali dentro. E você é meu e o boi no lambe, né? E daqui para frente faz o que nós mandarmos e eleitoralmente seu voto é meu e está tudo certo. Mas esse não é o bom programa social. Nós fizemos isso, tudo bem. Fizeram. A inclusão social houve. Ninguém pode ficar cego para isso. Mas por que houve a inclusão social? Houve porque os fundamentos da economia já haviam sido dados pelo governo Fernando Henrique Cardoso, o que eles não são capazes de reconhecer, até porque eles não reconhecem nada. Tem hora que eu tenho medo de eles falar que foi Lula que rezou a primeira missa no Brasil. Mas os fundamentos da economia tinham dado, o Brasil tinha economia forte, solidificada, já respeitada no mundo. Foi possível fazer? Foi. Ponto. Foi feito. Agora me diga, senador Blairo, por que fizeram o Pronatec, Bolsa Família? Por que fizeram a universidade? Eles agora estão autorizados a cometer qualquer tipo de crime que está perdoado. Com esses programas sociais, eles podem pintar sapequeira. Ninguém pode falar nada. Porque se você disser, olha, vocês cometeram crimes, não, e vai esquecer o que nós fizemos? Olha o desmando da Petrobras, mas vocês estão esquecendo o que nós fizemos, o que essa mulher fez, luz para todos, o que esse homem fez, caminho do campo, mas pode cometer crime? Não, nenhum homem está autorizado a cometer crime e depois se safar por conta do seu currículo. Há que se entender que isso não foi feito do dinheiro do bolso, foi feito com o suor do brasileiro. Ela cometeu crime de responsabilidade fiscal. Quem é a elite? Eu subi aqui no elevador e a assessorista do elevador dizia, senador, vai tirar, não vai? Eu falei, vem cá, você mora no Lago Sul? Não, senhor, eu sou assessorista do elevador. Porque estão dizendo que quem fala isso é a elite, né? A elite de motorista desempregado, a elite de cobrador de ônibus desempregado. Então isso não cola. Dizendo e voltando ao ponto para devolver Vossa Excelência a palavra, de que eles não suportam ver pobre no aeroporto. Eu nunca fui espancado em aeroporto e eu sou pobre. Eles não suportam isso é bobagem. Esses pobres, por exemplo, que receberam Minha Casa Minha Vida, esses que pagam o mínimo, R$100, 150, R$75, que paga R$200, mas financiado pela Caixa. A Caixa paga tudo e ele paga 100 para a Caixa. Agora ele perdeu o emprego. Ele não tem seguro-desemprego. Ele vai ficar inadimplente de R$150 com a Caixa. E quando fizer 5 meses de inadimplência, sabe o que vai acontecer com esse pessoal que recebeu Minha Casa Minha Vida? A Caixa vai tomar a casinha deles, porque está inadimplente. A Caixa não vai perdoar. E as pedaladas, elas se constituem numa realidade tão verdadeira que o banco no Brasil entrou na justiça contra o governo para receber o dinheiro dele, das pedaladas fiscais. Então isso é uma falácia. Eu não acho que isso é um bom discurso. Não acho que é um bom discurso hoje no Senado, a base do governo. Ir para a tribuna nos chamar de golpista, isso não gera diálogo, não gera conversa. Eu não sou golpista, e se me chama de golpista, eu não quero sentar para conversar. Se o senador Jorge me chamar para conversar, no meu gabinete, no gabinete dele, a deferência que tenho a ele, até porque temos uma luta homérica nesse país juntos, lá no Acre, eu vou sentar com ele, eu vou ouvi-lo, ele vai me ouvir. Qualquer líder, o senador Humberto me chamar, eu vou sentar. Aqui a casa é pequena e nós podemos nos falar diferentemente. Agora, ir para a tribuna, mostrar papel, não porque um falou em nome da mãe, em nome dos filhos, o outro disse que estava votando em nome do pai dele, em nome do estado dele. Ia falar em nome de quem? É só pegar o impeachment de Collor e ver como é que o PT votou naquela época.
pela libertação do Brasil, por Zumbi, por não sei quem, por minha mãe, por os desempregados do ABC Paulista. Quer dizer, o sujeito está lá, o voto é dele. Ele fala como ele quiser e da maneira do sentimento dele. E isso não vai mudar voto aqui no Senado. Esse tipo de discurso na tribuna do Senado não muda meu voto, não muda seu voto, não me convence, não me leva para um diálogo. Nós não queremos ser afrontados aqui com esse tipo de discurso, porque senão nosso sentimento será: estão agarrados ao poder, do osso não querem tirar a boca e querem fazer qualquer negócio para continuar aí. Isso eu não quero ouvir, senador Blário, como Vossa Excelência, e não quero ser chamado de golpista. Ou muda essa palavra, ou aqueles que estão definidos aqui não vão mudar. Os que estão indecisos ficarão com raiva. Esqueçam, na Câmara já passou, houve admissibilidade. Agora é o rito no Senado. Podemos conversar, mas não é que nós vamos tirar Madre Teresa Dilma de Calcutá do poder. O Brasil, porque viu as manchetes dos jornais internacionais dizendo que estavam tirando selfie, os jornais dizendo que foi parecendo um jogo de futebol. Ei, os jornais internacionais estão falando mal de nós há muito tempo, falando da Petrobras, da prisão de Zé Disseu, da prisão de Vacari, da prisão da Odebrecht, da prisão da OAS. Eles esqueceram tudo. Agora só estão dizendo que o jornal falou de ontem. Mamãe me acode. Obrigado, senhor. Muito obrigado, senador Magno Malta. Eu, para concluir meu raciocínio, gostaria de dizer de que essa separação, a qual eu iniciei minha conversa, de eles para cá, nós para lá, uns de um lado do outro, para mim não serve. Eu, quando defendo hoje o impeachment, eu defendo ele justamente para tentar, veja bem a palavra, é tentar resgatar e tentar não deixar aprofundar ainda mais essa diferença que nós conseguimos conquistar no passado e não queremos abrir mão dela. Então, não se trata, aqui, pelo amor de Deus, não se trata de dizer que aqueles que queiram o impeachment para tentar corrigir a economia o façam em detrimento daqueles outros que foram menos favorecidos durante a história do Brasil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou aqui nessa tribuna, estou aqui no Senado, tentando não deixar as coisas piorar ainda mais da onde foram, porque elas foram muito além daquilo que nós poderíamos imaginar há 1 ano, 2 anos atrás. Então, eu quero deixar essa minha posição. Eu ouço o senador Medeiros, que levantou o microfone para um breve à parte. Breve à parte, só 30 minutos. Senador Blário Maggi, Vossa Excelência tem estofo, tem estatura para fazer esse pronunciamento agora, nesse momento, porque não o faz só agora. Eu estou há 1 ano e pouco aqui no Senado e já quando cheguei, me lembro de Vossa Excelência conversando com o ministro, tomando a iniciativa de trazer ministros do governo para conversar com os senadores. E não era para fazer acordos, não era para conversas não republicanas. A conversa e o tema era quais as saídas para o Brasil, quais os caminhos que o Brasil devia trilhar para sair daquele momento, da crise, que eles negavam naquele momento. Vossa Excelência já antevia e buscava saídas. Naquele momento, o governo federal negava a crise. E Vossa Excelência, de lá para cá, o roteiro foi o mesmo, sempre avisando, sempre subindo aí, até que chegou um ponto, em meados do final do ano passado, que Vossa Excelência chegou a fazer um discurso aí, justamente dizendo que chegava, que não aguentava mais o Brasil ser sempre o país do futuro. Me lembro bem dessa sua fala aqui. E aí, nesse momento que nós estamos, agora já assumiram a crise, nós estamos nesse momento em que o governo está saindo, perdendo a presidente, perdendo o cargo, mas estão perdendo justamente por não ter ouvido falas como a que Vossa Excelência fez aqui. E a oposição se comportou também mais ou menos nessa linha, no sentido de alertar e não de atrapalhar. Agora, criaram os factoides, criaram um discurso que eu não sei para quem, o senador Magno Malta não sei para quem estão falando, porque o The Guardian, os jornais todos que publicaram não votam aqui. Quem vão votar são os senadores. Agora, não podem culpar esse Senado, porque, como eu citei o vosso exemplo, vários outros senadores aqui se comportaram no sentido de achar uma saída para o Brasil. Não foi o que aconteceu. Começaram a fazer o tempo inteiro esse discurso contraditório, em que
impeachment é golpe, que a pedalada não é crime, que o vice-presidente é traidor. Ora, o vice-presidente, até bem pouco tempo, vazaram a carta aí, que ele reclamava com o presidente que ele não conseguia fazer interlocução, que ele não conseguia tentar ajudar o governo. Então, agora estão com esse discurso aí. Mas Vossa Excelência foi pontual, cirúrgico, e não tenho dúvida que nesse momento em que esse impeachment está colocado, o Senado tem um desafio muito grande da gente fazer um marco zero para fazer com que o Brasil volte a caminhar. Muito obrigado, desculpe por ter me delongado.